Oi, gente. Esse vídeo aqui é, na verdade, um compilado dos últimos vídeos de Miles Tails Prower, ao do Tails vilão, que é o vídeo mais visto do canal. Só que tem uma novidade: a criadora lançou uma tirinha da AU. Então fica até o final para você ver essa história extra. E como sempre, deixa o like, se inscreve. Se tiver no celular, hype o vídeo, vira membro se puder, porque me ajuda demais. Pelo que se dá a entender, essa história se passa antes do Sonic Forces, porque o momento mais recente que a gente viu nos jogos é uma briga entre o Sonic, o Eggman e o Tails, que acontece no Sonic Lost World. Então dá pra dizer que essa luta passaria entre o Forces e o Lost World, digamos assim. A história começa realmente com o Tails percebendo que nas últimas aventuras ele tá sendo deixado de lado. No Unleashed, o Sonic se aventurava com o Chip, que é o Light Gaia, e o Tails só levava eles pros lugares, então ele era só motorista da turma. No Sonic Colors, o Sonic simplesmente joga o Tails num trem e luta sozinho contra o Eggman. E no Lost World, o Sonic confia no Eggman que ele desliga uma máquina lá, e o Tails se sente muito traído, porque ele acha que o Sonic não confia nele. Sendo sincero, é um ponto interessante de se analisar, porque no próprio Sonic Frontiers, o Tails questiona se ele é um fardo pro Sonic. E sim, eu sei que ele se sente assim por causa que ele bugou com o Chaos lá no Sonic Forces. Mas também é uma ideia interessante isso aqui, porque o Tails tá sendo deixado de lado. Isso afeta ele. Algumas horas depois do Tails pensar nisso, o Sonic volta e começa a contar uma história de como ele e o Knuckles derrotaram uns robôs gigantes do Eggman. E bom, o Tails espera terminar de contar a história e já fica até de tarde. Sim, ele ficou horas esperando o Sonic, vai perguntando se ele era o seu melhor amigo, e o Sonic diz que sim, eles sempre vão ser melhores amigos. Algum tempo depois, o Tails descobriu como usar o poder das esmeraldas para derrotar o Eggman de vez. Ele mostrou pro Sonic, mas ele disse que era perigoso demais e não ia dar certo. Mesmo assim, o Tails tentou, e o resultado foi catastrófico. O laboratório explodiu, com o Tails e o Sonic dentro, eles estavam muito feridos. Mas o pior de tudo é que quando o Tails foi falar com o Sonic só disse que avisou e manda ele embora. Naquele momento o Tails percebeu que perdeu a casa e saiu correndo todo ferido, até que foi encontrado pelo Eggman e acolhido. Sim, o Eggman salvou o Tails. E desde então o Tails ajuda ele com os planos. Ou melhor, o Miles ajuda. Desde então, o Miles odiou o apelido dele. Porque pra quem não sabe, o apelido dele quem deu foi o Sonic, por causa das duas caudas. 5 anos se passam e agora vemos como o Miles está agora. Ele está com uma roupa muito parecida com o do Eggman e as queimaduras ficaram com marrom, e sinceramente achei bem da hora esse detalhe. Agora ele usa sapatos de ar, parecidos com os do Shadow, para poder se locomover mais rápido. Além disso, ele implantou na testa dele um visor de memória. É basicamente uma maquininha que você conecta num tubo que você coloca numa tela que permite que você veja suas memórias com mais precisão. Só que um ponto interessante é que está dito que é para ajudar em caso de perda de memória, reconstrução de eventos. Só que tem duas coisas que estão censuradas, o que me faz perguntar o que era para ser. Agora, finalmente, começando a história, o Tails está usando o visor de memória para procurar alguma coisa que não sabemos o que é. Só que o Eggman chama ele, falando que descobriu o esconderijo do Sonic. E ele manda o Miles ir e fala para tomar cuidado que o visor de memória pode gerar dano cerebral irreversível. Ele aconselha o Miles aí levar o Metal Sonic, porém ele prefere levar o Warbot Cubot porque ele se sente muito desconfortável na presença do metal. Indo para a região, o Tails fica ainda mexendo nas memórias dele, mais sucesso, e o Warbot pergunta para ele por que tudo isso, e o próprio Miles explica tudo que eu expliquei agora para vocês, que ele se sentia deslocado com o Sonic, tentou mostrar um negócio para ele, deu errado, ele foi expulso. Porém, ele percebe que estão sendo observados e corre atrás do Stalker, até perceber que era Cream. Lembrando, se passaram 5 anos, então ela deve ter uns 11 anos. E também aparece Charmy, a abelha, que tem a mesma idade que ela. Cream acha que a raposa que estava seguindo era muito familiar, mas como o Tails não está voando, ela não sabe se é o Tails ou outra pessoa.
Raposa, no caso. E com os dois conversando, descobrimos que o aniversário da cidade está chegando. E a própria Cream pergunta pro Charm se ele imagina o Tails com eles. Melhor, ainda com eles. Mas ele decide relevar isso e eles vão embora. Só que eles não sabiam que o Miles estava observando eles. E o pior, o motivo do Eggman não conseguir achar o esconderijo do Sonic é porque eles estão usando a tecnologia do Tails, alguma invenção que ele criou. Deixa ele furioso. Indo pro segundo capítulo, Tails tá treinando na base do Eggman e ele até luta com o Metal Sonic. Obviamente o Metal tá se segurando, porque se fosse o Metal contra o Sonic mesmo, aí sim a luta seria diferente, o Miles seria amassado. Depois do treino, o Miles volta para onde deixou o Orbot e o Crewbot pra esconder eles e se esconder. Porque a Cream e o Charm chamaram o Sonic. Não dá pra ver exatamente se é o Sonic, mas dá pra ver que tem uma pele azul e sapatos vermelhos. E além disso, o balão tá levemente azul. E isso deixa o Miles extremamente chocado. Ele tá traumatizado com o Sonic por causa de tudo que aconteceu. No fim, não dá em nada e o Tails não é achado. A cena corta pra Cream e Charm acordando. E com a mãe da Cream, a Vanilla, já preparando o café da manhã pra eles. E bom, eles estavam indo até o centro, mas a Cream acaba esbarrando em alguém. Um detalhe engraçado é que a Cream tem a mania de chamar os outros de senhor, por causa do bom comportamento dela. Só que esse cara fica muito pé da vida e perguntando se ele parece tão velho pra ela. Enfim, ela pergunta se ele quer ser um herói, e os três saem correndo encontrar o Sonic. Mas na verdade a Cream tinha um plano. Ela sabia que aquela raposa era suspeita, então decidiu levar ele achando que realmente era a raposa que ela tinha visto aquela noite e torcendo para que ela mudasse de lado, se juntasse ao time deles. Chegando lá, o ser se estranha, que lugar é aquele, e então aparece ele, Sonic o Ouriço, falando que é o centro de treinamento. E bom, dá pra ver que ele tá com um visual diferente, as partes queimadas estão marrons. E diferente do Miles, que eu gostei, que eu achei horrível, que sei lá, parece que o Sonic caiu na lama. Com todo respeito, eu adorei as novas luvas e as botas maiores, mas esses espinhos marrons ficaram horríveis. Se tivesse ficado uma cicatriz eu acharia melhor. Mas de novo, só minha opinião. E bom, descobrimos que na verdade era um disfarce do Tails. E bom, ele tá ainda muito traumatizado com tudo aquilo. E ele tá morrendo de medo do disfarce desfazer. Mas a Cream chega e acalma ele, e eles voltam lá. O Miles se apresenta para o filme como Milo, o Guaxinim, e então a Cream pede para ele se juntar a eles. Porém o Sonic nega porque eles não podem citar qualquer um, então o Milo decide fazer uma aposta. Ele fala que consegue passar pelo circuito de obstáculos do Sonic sem problemas, e se ele conseguir, ele entra pro time. E bom, o Sonic aceita, e até mesmo o Milo fala que espera que o Sonic seja alguém que cumpra a palavra, fazendo uma referência do passado. E bom, o Miles passa sem nenhum problema. O Tails já era bom quando mais novo, mas com os elementos do Eggman ele tá ainda mais forte. Depois de um teste, o Sonic leva ele pra dentro da academia. E lá tem várias salas com várias gente treinando. Ele é pra explorar as habilidades de cada um. E agora eles vão fazer uma excursão em uma das naves antigas do Eggman. Detalhe é que o Tails comenta que são peças que eles nunca recuperaram de missões. Ele até questiona quem montou e quem vai pilotar. E bom, quem pilota é o Charm. Agora quem montou eu tenho uma teoria, mas depois eu falo. Enquanto eles vão com a nave do Charm, obviamente o Sonic vai sozinho, ele vai no seu Extreme Gear, que é aquelas pranchas do Sonic Riders. Eu acho um detalhe bem da hora. E se não bastasse o suficiente, claro que tem mais coisa. A Amy aparece com um detalhe totalmente novo e ela parece muito uma secretária do que uma guerreira da liberdade e tal. E óbvio, o Tails vê o passado dele, tá morrendo de medo. Enfim, eles vão voando até a Angel Island, que é a ilha do Knuckles. E lá eles estão para aprender sobre as esmeraldas do caos, que, bom, duvido ninguém saber, mas são basicamente 7 esmeraldas com poder inimaginável. Mas também a Cream diz que eles estão lá para conhecerem os guardiões da ilha. E o Miles fica assustado porque guardiões. E aí descobrimos que Knuckles e Rouge estão na ilha, mas principalmente estão casados. Parabéns pra quem shippa.
O Miles fica chocado com isso, porque faz anos que ele não vê os dois e do nada eles estão casados. Ele acaba tropeçando e caindo perto da casa do Knuckles e da Rouge. E ele se questiona se foi tão fácil esquecer dele. Voltando pra excursão, o Sonic do nada tem que sair. E aí ele me questiona, porque faz semanas que eles estão planejando essa excursão. Mas ele diz que ele vai voltar rápido. E aí o Knuckles só deixa ele ir. E ele também faz um discurso interessante sobre que às vezes temos que fazer coisas que podem parecer desnecessárias aos olhos dos outros, mas que é um dever pra nós. E essa coisa foi visitar o túmulo do Tails, que tá no seu antigo laboratório, que ele explodiu lá no começo da série. O Sonic faz isso toda semana. Na própria palavra está escrito: o maior inventor, o melhor amigo e o melhor irmão. E isso me deixa uma dúvida. O que o Miles nos contou no capítulo 1 é verdade? Eu sei que a gente só viu o lado D da história, mas dá pra ver que todos sentem muita falta dele, todos acham que ele se foi. E também estão muito pra baixo depois do sumiço dele. Enfim, o Sonic vai e conversa com o túmulo do Tails, falando sobre a excursão e como tá tudo bem, e que ele ainda sonha com ele. E na maioria dos sonhos o Tails xinga o Sonic, provavelmente por tudo que aconteceu. A Amy até comenta que o Sonic talvez esteja ficando louco, porque ele tá conversando com o túmulo do Tails como se fosse realmente ele. Ele até acha que tá, e ele implora pro túmulo falar que ele está mal, que ele pode melhorar. Voltando ao Guaxinim, o Charme aparece para buscar o Milo, e bom, o Milo já deixa direto que não confia nele. O Tails já aproveita e finge que não sabe de nada, e o Charme já fala direto que sabe que ele tem alguma coisa escondida, tanto ele quanto a Cream. Só que a Cream acredita nele, o Charme não. Mas então o Miles dá uma desentendida e fala que não vai fazer nada com eles. Já de noite eles estão voltando para casa e a Cream sugere que ele durma lá na casa dela no sofá. E sim, o Tails vai dormir na casa da Cream, no sofá. E caraca, o Tails já chegou e tá na posição de atacante. E um extra engraçado é que o Sonic volta às 11 da noite. Sim, os caras saíram por volta de meio-dia e tal. Ele ficou mais de quase 10 horas, se bobear mais, lá no túmulo do Tails. Agora, indo para o capítulo bônus, ele começa com uma conversa entre a Amy, que é esses balões rosas aí, conversando com alguém. E é sobre a Amy estar preocupada com o Sonic, porque ele finge estar bem, mas ele não está. Está sempre indo ver o túmulo do Tails. E fala que talvez ele escute essa pessoa. E bom, pela moto dá pra ver que essa pessoa é o Shadow. E bom, ele vai bater um papo com o Sonic, que estava cuidando da lápide do Tails, tirando a neve e o gelo. Então o Shadow manda o papo reto. Não é culpa dele. O Sonic estranha e nega, só que quanto mais o Shadow insiste, o Sonic acaba perdendo a paciência e fala que ele não entende nada. E isso diz bastante coisa na real, porque muita gente teorizava que o Eggman tinha forjado aquelas memórias. Mas agora, com essa frase do Sonic, parece que foi realmente o que o Tails disse. O Sonic fala que ele só tá ali pra dar uma aula de superação. E o Shadow senta do lado dele pra conversar, e ele conta que é a primeira vez que o Sonic não tem pressa pra ir embora. E isso pro Sonic é muita coisa, afinal ele nunca fica parado em um lugar só. Cada vez mais vai ficando mais interessante. E bom, espero que isso tenha te empolgado para o próximo capítulo de Miles Tails Prower, que ainda vai sair e eu vou fazer vídeo. Mas eu espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva, comenta o que achou desse resumão, ativa o sininho, hype o vídeo se estiver no celular. Se puder, vire membro que me ajuda demais. Eu vejo vocês outra hora.